Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos esses argumentos e razões dos santos padres e teólogos apoiam-se em último fundamento na Sagrada Escritura. Esta nos apresenta a Mãe de Deus extremamente unida ao seu Filho e sempre participante da sua sorte, pelo que parece quase que impossível contemplar aquela que concebeu, deu à luz, alimentou com seu leite a Cristo e o teve nos braços e apertou contra o peito, estivesse agora, depois da vida terrestre, separada dele, senão quanto à alma, ao menos quanto ao corpo. O nosso Redentor é também filho de Maria, e como observador perfeitíssimo da lei divina, não podia deixar de honrar a sua mãe, amantíssima, logo depois do eterno Pai. E podendo ele adorná-la com tamanha honra, preservando-a da corrupção do sepulcro, deve crer-se que realmente o fez. E convém, sobretudo, ter em vista que já a partir do século II, os santos padres apresentam a Virgem Maria como nova Eva, sujeita sim, mas intimamente unida ao novo Adão, na luta contra o inimigo infernal. E essa luta, como já se indicava no proto-evangelho, acabaria com a vitória completa sobre o pecado e sobre a morte, que sempre se encontram unidas nos escritos do apóstolo das gentes. Assim, como a ressurreição gloriosa de Cristo constituiu parte essencial e último troféu desta vitória, assim também a vitória de Maria Santíssima, comum como a do seu Filho, devia terminar pela glorificação do seu corpo virginal. Pois, como diz ainda o apóstolo, quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi absorvida na vitória. Deste modo, a Augustíssima Mãe de Deus, associada a Jesus Cristo, de modo insondável desde toda a eternidade, com um único decreto de predestinação, imaculada na sua conceição, assim Virgem, na sua maternidade divina, generosa companheira do Divino Redentor, que obteve triunfo completo sobre o pecado e suas consequências, alcançou por fim, como suprema coroa dos seus privilégios, que fosse preservada da corrupção do sepulcro, e que a semelhança do seu divino Filho, vencida a morte, fosse levada em corpo e alma ao céu, onde refugie, como rainha, à direita do seu Filho, Rei imortal dos séculos. Considerando que a Igreja Universal, que é assistida pelo Espírito de Verdade, que a dirige infalivelmente para o conhecimento das verdades reveladas, no decurso dos séculos manifestou de tantas formas a sua fé, considerando que os bispos de todo o mundo quase unanimemente pedem que seja definida como dogma de fé divina e católica a verdade da Assunção corpórea da Santíssima Virgem ao céu. Considerando que esta verdade se funda na Sagrada Escritura e está profundamente gravada na alma dos fiéis, e desde tempos antiquíssimos é comprovada pelo culto litúrgico, e concorda inteiramente com as outras verdades reveladas, e tem sido esplendidamente explicada e declarada pelos estudos, sabedoria e prudência dos teólogos. Julgamos, chegado o momento estabelecido pela providência de Deus, para proclamarmos solenemente este privilégio insigne da Virgem Maria. Nós que colocamos o nosso pontificado sob especial patrocínio da Santíssima Virgem, a qual recorremos em tantas circunstâncias tristes. Nós que consagramos publicamente todo o gênero humano ao seu imaculado coração e que experimentamos muitas vezes o seu poderoso patrocínio. Confiamos firmemente que esta solene proclamação e definição será de grande proveito para a humanidade inteira, porque reverte em glória da Santíssima Trindade, a qual a Virgem Mãe de Deus está ligada com laços muito especiais.
É de esperar também que todos os fiéis cresçam em amor para com a Mãe Celeste e que os corações de todos os que se gloriam do nome de cristãos se movam a desejar a união com o corpo místico de Jesus Cristo e que aumentem no amor para com aquela que tem amor de mãe para com os membros do mesmo augusto corpo. E também é lícito esperar que, ao meditarem nos exemplos gloriosos de Maria, mais e mais se persuadam todos do valor da vida humana, se for consagrado ao cumprimento integral da vontade do Pai Celeste e a procurar o bem do próximo. Enquanto o materialismo e a corrupção de costumes que dele se origina ameaçam subverter a luz da virtude e destruir vidas humanas, suscitando guerras, é de esperar ainda que este luminoso e incomparável exemplo, posto diante dos olhos de todos, mostre com plena luz qual o fim a que se destina a nossa alma e o nosso corpo. E, finalmente, esperamos que a fé na assunção corpórea de Maria ao céu torne mais firme e operativa a fé na nossa própria ressurreição. E é para nós motivo de imenso regozijo que este fato, por providência de Deus, se realize neste ano santo que está a decorrer e que assim possamos, enquanto se celebra este jubileu maior, adornar com esta pedra preciosa a fronte da Virgem Santíssima e deixar um monumento mais perene que o bronze da nossa ardente devoção para com a Mãe de Deus. Pelo que depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus Onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência, para a honra de seu Filho, Rei mortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus é sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta, em corpo e alma, à glória celestial. Pelo que se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Para que chegue ao conhecimento de toda a Igreja esta nossa definição da assunção corpórea da Virgem Maria ao céu, queremos que se conservem esta carta para perpétua memória. Mandamos também que aos seus transuntos ou cópias, mesmo impressas, desde que sejam subscritas pela mão de algum notário público e munidas com o selo de alguma pessoa constituída em dignidade eclesiástica, se lhes dê o mesmo crédito que a presente, se fosse apresentada e mostrada. A ninguém, pois, seja lícito infringir esta nossa declaração, proclamação e definição, ou temerariamente opor-se-lhe e contrariá-la. Se alguém presumir intentá-lo, saiba que incorre na indignação de Deus Onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Dada em Roma, junto de São Pedro, no ano do Jubileu Maior de 1950, no dia 1º de novembro, festa de Todos os Santos, no ano 12º do nosso pontificado. Eu, Pio Bispo da Igreja Católica, assim definindo, subscrevi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.